Os irmãos que acharam me digam amém. Amém. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo destas coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido dos leitores, bastante conhecido daqueles que apreciam a palavra do nosso Senhor. O texto se encontra no livro de Apocalipse, e como nós já falamos em outras vezes, o livro de Apocalipse é um livro que causa pavor, é um livro que causa medo, talvez por conta das suas simbologias que aparecem dentro do conteúdo deste livro. Mas a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é aqueles que lê, e bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras que estão escritas, pois o tempo está próximo. Estamos vivendo um período que, quem sabe, antes até mesmo de terminar este culto, quem sabe o Senhor pode resolver a vir buscar a sua igreja. Mas é interessante que, quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós vamos entender no capítulo 1 que João vai estar aprisionado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, em uma situação difícil, em uma situação dolorosa, João vai ter uma revelação da parte de Deus. No momento difícil, no momento, quem sabe, de dor, João vai receber algo do Senhor que ninguém recebera. Talvez na situação que você está passando, no momento difícil que você estará a enfrentar e a viver. Quem sabe é nesse momento que o Senhor pode se revelar para você e revelar algo que Ele não revelara a ninguém. Foi assim que aconteceu com João. Mas João ainda, meus irmãos, vai escrever no capítulo 1, ainda, meus irmãos, no verso de número 9, quando ele vai estar dizendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Percebam que João está dizendo, mesmo João estando na ilha de Patmos, João nos deixa um recado dizendo que é o nosso companheiro em meio à tribulação. Quando você lê o versículo 11, ele vai falar aquilo que o Senhor falar para ele, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas essa, meus irmãos, que é bastante conhecida e bastante pregada dentro dos nossos cultos pentecostais. Essas igrejas se encontravam na Ásia Menor, e a primeira igreja que João vai escrever é uma igreja, meu irmão, chamada Igreja de Éfeso.
Todos nós sabemos que Paulo, em sua viagem missionária, funda a igreja de Éfeso. E a Bíblia vai dizer, em Apocalipse capítulo 2, e o versículo 4 vai dizer: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Percebam que João ele vai escrever que a igreja de Éfeso, ela perdera o seu primeiro amor. Quantos de nós, quantos em nosso meio não conhecem alguém que um dia glorificava e entoava louvores a Deus como nós, e hoje já não tem mais aquele amor, hoje serve a Deus de qualquer maneira, hoje não tem mais força para buscar a Deus com tanto entusiasmo? O primeiro amor foi embora, a chama pentecostal foi embora, mas há uma advertência da parte do Senhor quando diz: arrependa-se e volta às práticas da primeira obra, ou seja, volta a evangelizar, volta a glorificar a Deus, volta a participar dos cultos de doutrina, volta a participar das escolas bíblicas dominicais, que é nesse momento que nós vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É nesse momento que a chama do Evangelho inflama o nosso coração e nós exaltamos ao nome do Senhor através de nossas vidas. João agora, meus irmãos, vai escrever a igreja de Esmirna. Podemos dizer que a igreja de Esmirna é uma igreja fiel. Ou, quem sabe, você que for pregar, pode até mesmo tematizar dizendo que a igreja de Esmirna é uma igreja Marte. A igreja de Esmirna, Diácono Macário, é uma igreja Marte. Você vai entender o porquê. Você pode tematizar esta igreja como uma igreja Marte. A cidade de Esmirna, ela se orgulhava de ser uma das mais importantes da região da Ásia Menor. Era como se fosse concorrente da cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna também tinha um pomposo porto para que pudesse também ali atracar alguns navios. E é interessante que quando nós olhamos para a geografia de Esmirna, lá vai estar um monte, meus irmãos, muito alto. E alguns historiadores vão dizer que nesse período de perseguição, nesse período de tribulação que a igreja de Esmirna passava, alguns dos nossos irmãos cristãos eram lançados de penhasco para baixo, mas eles não negavam ao nome do Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que a igreja de Esmirna, por ser uma cidade portuária, também ela tinha uma importante linha comercial, e era a cidade de Esmirna. O atrativo desta cidade era o seu porto, e além a sua mercadoria que era vendida. A palavra Esmirna vem daquilo que ela vendia, pois ela vendia mirra, onde essa mirra era obtida através das prensas de uma madeira chamada comifora mirra. É por isso que a cidade vai ter o nome de Esmirna, porque a cidade vai carregar aquilo que ela produzia. E quando nós paramos para pensar um pouco do que era acontecido, ou um pouco do que era utilizado com a fabricação de mirra, é algo interessante, é algo bastante sugestivo para esta cidade, é algo bastante preciso para esta cidade. Você vai entender o porquê que a cidade de Esmirna
era produtiva, uma grande produção de mirra. É interessante que, dentre as outras qualidades, a mirra servia para cicatrizar algumas feridas. Essa mirra era extraída das árvores e, através de uma prensa ou de pequenos cortes feitos nessas árvores, ela saía dessas árvores como se fosse um líquido viscoso branco, mas também de um aroma agradável. É no momento de sofrimento, é no momento de dor, que exalamos o precioso cheiro suave, quando nós oramos com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito. É nesse momento que as nossas petições, assim como esta árvore camifora mirra, era cortada, talhada. Quantos de nós passamos por processos difíceis, e é nesse momento que nós dobramos o nosso joelho em oração e chega como um cheiro suave, assim como a mirra, na presença do nosso Senhor. É interessante, meus irmãos, que João vai nos trazer algo surpreendente quando estudamos sobre essa igreja. Perceba, meus irmãos, no versículo 8, o que ele vai dizer ao anjo da igreja em Esmirna. Ele vai direcionar a palavra à liderança da igreja, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Esmirna. Ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Percebam que quem vai se apresentar para esta igreja com soberania e total autoridade é o próprio Senhor, pois a Bíblia vai dizer: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Só existe um que é o primeiro, só existe um que é o último, só existe um que foi morto e reviveu. E esse que nós pregamos nesta noite é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem se revela para Esmirna, é Ele quem vai se mostrar, se apresentar como soberano, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele está dizendo para Esmirna: vai chegar um momento difícil, mas fica tranquilo que eu estou com você, e o meu nome vai ser glorificado através da dor, através do sofrimento. O nome dele vai ser exaltado em sua vida, e é nesse momento que ele se revela para você. Ele diz: acalma o teu coração, acalma a tua mente, que dentro de pouco tempo isso vai passar. Ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Ele está afirmando que tem um governo e autoridade de tudo, e tudo está sob o seu controle. Aquele que esteve morto, mas agora vive, sabe tudo o que está acontecendo sobre a sua vida, e tem o controle da tua história, e tem o controle da história da humanidade. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós confiamos. Perceba agora, meus irmãos, no versículo 9, quando ele diz: conheço a tribulação pela qual você está passando. Ele diz: conheço a tribulação pela qual você está passando. Talvez você não tenha contado esse momento difícil para ninguém. Talvez você não tenha contado até mesmo para alguém próximo a você, como seus familiares. Mas ele te diz na noite desse dia: eu sei o que está acontecendo na tua vida. Eu sei esse momento
tribulado que você está passando, ele vai dizer, ainda ele está dizendo, a sua pobreza, embora você seja rico, Jesus, ele é o conhecedor de nossa vida. Jesus conhece e sabe o momento difícil em que nós estamos vivendo. Muitas das vezes a liderança pode até não ver. Muitas das vezes, meus irmãos, os irmãos não podem nem ver. São batalhas terríveis, travadas, que só você sabe e só você conhece. Porque existem batalhas que é só minha. Existem batalhas que é um conjunto que vai batalhar. E existe batalha que Ele é quem peleja por nós. É Ele quem exalta o nome dEle através de nossas vidas. Talvez da mesma forma que Ele falou à igreja de Esmirna, se referindo à sua pobreza. É bem diferente da igreja de Laodiceia, que possuía tudo. A igreja de Esmirna, pela ótica humana, era pobre. Faltava uma coisa aqui, outra coisa acolá. É o retrato da nossa geração. Nós não somos alguém bilionários. Nós vivemos em meio a um país, uma sociedade que vivemos a linha da pobreza. É mentira do diabo que disse que a pobreza e a fome foi erradicada. Isso é conversa fiada. Quem de nós não conhece alguém, até mesmo próximo a nós, e quem sabe até nós mesmos, que muitas das vezes não temos o que comer em casa? Quem não conhece alguém que passa por uma situação difícil, quando abre a geladeira parece um coco, só água e o fundo branco. Mas mesmo nesse tipo de situação, ela ainda consegue glorificar a Deus. Mesmo em uma situação difícil, ela ainda consegue ser fiel a Deus. E é nesse momento de fidelidade para com o Senhor, que o Senhor usa de alguém aonde estiver para enviar recurso e suprir a necessidade daqueles que confiam nele. Ele está dizendo: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Talvez a tua despensa esteja vazia. Talvez o momento que você está passando está no vermelho. Talvez Ele conhece a situação em que você está a viver. Mas Ele diz: embora você seja rico, parece que Ele está se contradizendo. Uma hora Ele diz que você é pobre, mas na mesma palavra Ele diz: mas você é rico. Essa riqueza que Ele está dizendo aqui não é alguém que proveu na hora. Não. Essa riqueza que Ele está falando aqui é dentro de uma ambiência espiritual. Ou seja, está faltando tudo, mas eu vou continuar orando. Está faltando tudo, mas eu vou continuar buscando. O gás acabou, mas eu vou continuar adorando. Os meninos estão chorando com fome, mas eu vou continuar adorando. Ele conhece a tua riqueza espiritual. Ele sabe e conhece a tua fidelidade para com Ele. E é nesse momento que as comportas do céu é aberta e o nome dele é exaltado e chega recurso para dentro do teu lar. Quantos acreditam nisso? Levante as suas mãos para o céu e adore ao Cordeiro de Deus. O segredo é ser fiel. É ser fiel. Está faltando tudo. Tem hora que é desesperador.
Quem aqui nunca passou por isso? Oh, glória. Você olha aqui e vê e diz, meu Deus. Aí você abre a despensa, meio pacote de creme crack. Aí você pensa, e agora, o que é que eu vou dar para os meninos? Aí você corre para o teu temeol, para o teu quarto secreto, e vai orar a Deus. E aí é onde a tua riqueza vai, olha, subindo até o trono da graça. Aí ele, meus irmãos, vai continuar dizendo, e a blasfêmias dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não bastasse aqui a igreja de Esmirna está passando uma perseguição externa. O pessoal lá fora estavam pegando os irmãos aqui e estavam lançando de penhasco, estavam matando os irmãos de Esmirna. Aí, se não bastasse essa preocupação, ainda aparece alguns no mesmo ambiente que eles estão. Vai dizer que dizendo-se judeus e não são. Aqui é como se eles estivessem dizendo, tem alguns aí que estão blasfemando. Eles estão dizendo que são crentes, eles estão até glória a Deus, eles estão até aleluia, eles até levantam a mão. Mas é interessante que eles são sinagoga de Satanás. Você pode até enganar a liderança, mas o dono da igreja que revela o oculto e o escondido, ele já tem dito quem é e quem não é, quem está e quem não está, quem vai e quem não vai. Fica tranquilo, não precisa contar nada, não precisa mandar o WhatsApp não, porque o Wi-Fi é ligado direto no céu, através da oração, e o nome dele é exaltado, porque a capa vai cair e o nome dele vai ser glorificado. Fica tranquilo, porque nós estamos em um meio de uma igreja que busca a Deus em oração, e nós cremos que Ele revela aquilo que ainda está para acontecer em favor do seu povo. Mas ainda bem que aqui não tem judeu, não é não, Alex? Esse tipo de gente, meus irmãos, aqui era de dentro. Alguém que estava na ambiência cristã. Aí ele vai dizer, o tempo passa, mas as heresias, os falsos ensinos vêm surgindo ainda dentro de nossas igrejas. E tem muitos de nossos irmãos que estão deixando se enganar. Estão se deixando levar, diácono Macário, por qualquer vento de doutrina. É interessante, meus irmãos, que eles vão querer transparecer uma falsa santidade. Mas, na verdade, há uma raiz farisaica dentro do coração, que para ele tudo não presta, tudo é pecado. Fica tranquilo que o dono da igreja te conhece. E os olhos dele é como chama de fogo. Conhece e sonda o coração de cada um de nós. Não adianta querer fazer sacrifício de tolo, não adianta querer botar quipá, talite, tocar trombeta. Ele te conhece, ó fariseu, ele te conhece, sinagoga de Satanás. Fica tranquilo que no momento certo e na hora certa a tua hora vai chegar. Fica tranquilo. É interessante, meus irmãos, que quando ele se refere dessa forma, ele está dizendo que tem um grupo aí
como uma falsa aparência de santidade. Mas na verdade estão se reunindo contra a espiritualidade da igreja. Nós vivemos em uma situação tão difícil dentro da igreja brasileira, que esses dias eu estive conversando com algum pastor. Ele disse: pastor Wellington, eu estava orando na minha casa e o Senhor me revelou que tem irmão que trabalha com negócio de tambor dentro da igreja. Aí eu, como é? O Senhor já revelou, mas Ele falou que no momento certo a hora vai chegar. Aí eu disse: que Deus tenha misericórdia do Senhor, que Deus lhe dê graça, sabedoria, para poder continuar a batalhar em favor do seu povo. Tem muita gente que se reúne, não é para falar bem, mas é para apontar, para que criticar. É melhor você começar a somar do que querer diminuir ou querer dividir. Na matemática de Nova Conquista e das Mansões Celestial, é só soma e multiplicação. Aqui não tem divisão e nem diminuição. Na obra do Senhor Jesus, é multiplicação de 100 por 1, e o nome dele vai ser exaltado, queira você ou não. Aqui não. Sinagoga de Satanás não vai ter vez. Aí ele continua dizendo: não tenha medo destas coisas que você vai sofrer. Ele está agora advertindo. Eu não estou falando para vocês que ele revela. E ele fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque não tenha medo dessas coisas que você vai sofrer. Quem se lembra, meus irmãos, de Eliseu? Quando os reis queriam atacar, ele já sabia quando é que eles vinham. Não tem como. A palavra do Senhor vai estar escrita que ele revela os seus profetas. Não tem como. Não tem como querer tramar contra a igreja. A igreja é santa, a igreja é dele, e ele vai tratar com cada um. Ele está dizendo para você: a perseguição vai chegar, o momento difícil vai chegar, mas fica tranquilo. Ele vai dizer: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Ou seja, vai ter gente que vai ficar trancafiado, encarcerado, sofrendo, mas fica tranquilo que vai passar. Como é que você sabe disso, pastor? É porque está escrito que ele diz: fica alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Ou seja, vai passar. A prova, a tribulação não é para toda a vida. A prova, a tribulação, uma hora passa. Aguenta firme, porque nessa peleja quem está contigo é aquele que é o primeiro e último e que esteve morto e reviveu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica tranquilo. Quando ele vai dizer aqui, continuar dizendo: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem vai estar pastoreando esta igreja é alguém por nome de Policarpo. Este homem aqui é queimado vivo
em praça pública, mas não negam o nome de Jesus. Quando ele diz: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida, ele está se referindo e indo em uma profundidade e uma dimensão que é interessante parar para pensar. Ser fiel até a morte. Ser fiel aqui fala de fidelidade. E fidelidade é algo que nos faz parar para pensar em que devemos ser fiel. Devemos ser fiel não só com Cristo, mas também devemos uma qualidade de ser fiel para com aqueles que se ombreiam conosco, para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão na mesma caminhada do que nós. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo nível, estamos do mesmo tamanho, nós estamos na mesma caminhada, em uma só pegada, em um só espírito, em uma só caminhada, que é até chegar às mansões celestiais. Mas ser fiel é ter confiança e lealdade. Aí aqui o negócio afunila mais. Porque não adianta eu dizer que sou fiel com alguém que está próximo a mim, que até senta comigo, que até come comigo, mas eu sou desleal. E isso é um problema gritante em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, eu estou me referindo à igreja. Quantos de nós se reúne com alguém, sai, come, se diverte, mas em algum momento alguém vai ser desleal com alguém por uma palavra ou por uma atitude? Isso não é ser fiel. E isso não é ser leal para com o seu irmão. Isso não é ser leal para com a sua liderança. Seja fiel ao Cristo. Seja fiel à igreja. Seja fiel aos seus irmãos. Seja fiel à sua liderança. E assim você está sendo fiel ao Senhor. E o teu nome vai ser exaltado. Ele vai dizer: aonde nós vivemos em tempos difíceis, onde a quem confiamos os nossos pensamentos e até desabafamos para alguém. Quando pensamos, nossa vida está sendo exposta por aquela pessoa que você confiou e não foi fiel a você. Quem nunca se deparou com uma situação como essa? Você confia em alguém, em um momento até de desabafo, porque o coração já está pesado, a mente já está a tempo de ter um pique. Aí você confessa aquilo que você está sentindo porque está te matando. Aí passa 2 dias, você chega, aquilo que você falou foi jogado no ventilador. Todo mundo sabe. Quem você pensava que era fiel não foi leal a você na sua ausência. E isso é muito perigoso no nosso meio cristão. Tenha cuidado em quem você confia os desígnios do seu coração. Tenha cuidado com quem você anda compartilhando os seus relacionamentos. Depois vamos estar pensando dentro do ambiente familiar, como estamos nos comportando
como o esposo para com a esposa, como a esposa para com o esposo. Está faltando lealdade e confiança até aonde é para haver. E é necessário pararmos para pensar acerca disso. O versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E que segunda morte é essa? É a morte da condenação eterna. Porque alguém que morre com Jesus, alguém que morre com Cristo, morre uma vez, e Cristo os dará novamente a vida para nunca mais morrer. Mas aqueles que morreram sem Jesus, que negaram a sua fé, que não se espelharam em Cristo Jesus, que não se espelharam nos apóstolos, que não se espelharam em Policarpo na igreja de Esmirna, aqueles que negaram a sua fé, vai morrer. Cristo vai trazer a vida novamente, e a sentença da segunda morte está sobre ele. O escritor aos Hebreus vai dizer: porque Deus, o Senhor, dá direito a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Não adianta depois que morrer querer rezar, não adianta querer depois jogar água benta, não adianta querer dizer que vai para purgatório. Purgatório é a invenção do diabo. Purgatório é a cultura que foi extraída do budismo. O Senhor Jesus, Ele te garante a vida eterna, mas é necessário ser fiel a Ele até a morte. E Ele diz: e você não sofrerá dano da segunda morte. Glória a Jesus. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus.